De acordo com a legislação pública brasileira, a Lei 8666 estabelece toda a normatização, ou seja, o processo de aquisição na esfera pública. A partir de uma necessidade de contratação de um terceiro para um produto ou serviço, a lei é que determina as normas para a aquisição pública. Existem modalidades de contratação, como, por exemplo, concorrência, licitação, carta-convite, pregão, concurso público, que estabelecem formas diferentes de contratar um terceiro para prestar um serviço na esfera pública. Com base nisso, existem critérios que são determinados para a seleção de fornecedores baseado em cumprimento de exigências. Esses critérios, eles visam subsidiar uma conformidade para a seleção e recrutamento de fornecedores, potenciais fornecedores, a serem prestadores de serviço do governo. Por exemplo, melhor preço, melhor desconto, melhor técnica, capacidade intelectual, cumprimento e exigências de certificações específicas para um determinado setor. Com base nisso, esses critérios vão formar uma elegibilidade de forma a selecionar um grupo de fornecedores potenciais para o recrutamento e seleção e posterior aquisição e execução de serviços. O termo de referência é um documento que proporciona elementos para uma análise mais apurada sobre o ponto de vista de detalhamento técnico, custo, orçamento, cronograma, ou seja, uma série de informações que vai permitir uma visão prévia de custo envolvido por um serviço ou um produto identificado como importante para ser contratado, tanto do ponto de vista do fornecedor como do ponto de vista do comprador. Condições de habilitação, ou seja, quem pode participar, qual o perfil do fornecedor, condições de participar, quais são as regras do jogo para a participação, qual é a elegibilidade para que um potencial fornecedor possa se candidatar ao processo e condições de contratação, ou seja, as regras do jogo de como o fornecedor será contratado. O roteiro previsto para um processo de aquisição pública, ele contempla desde quando a necessidade é identificada de aquisição de um produto ou serviço, passando pelo termo de referência e edital, ou seja, elementos são criados para fornecer uma base sólida de informações para que ambas as partes, tanto o comprador quanto o fornecedor, possam entender realmente qual é o escopo do serviço ou produto identificado como necessário a ser feito por terceiros, passando por critérios que eliminam e qualificam fornecedores dentro de uma lista de potenciais fornecedores, até o momento onde a aquisição é efetivada e os serviços tomados por aquele fornecedor selecionado. O quadro de propostas apresenta uma série de itens classificatórios que tem como objetivo suportar a análise e seleção de fornecedores. Os itens classificatórios eles podem ser obrigatórios ou desejáveis. Para cada critério determinado nesse quadro de propostas, o fornecedor recebe uma nota. E no final será determinado um ranking de fornecedores, qualificados ou não, que tem como objetivo garantir a conformidade do processo de aquisição. Então, ou seja, podem ter itens aqui que podem dispensar e desqualificar fornecedores e itens que vão qualificar fornecedores que tenham as melhores condições de atender aqueles itens conforme o processo de aquisição. Então, o índice de conformidade, ele tem como objetivo garantir que os fornecedores ou o fornecedor selecionado tenham condições de cumprir exatamente a necessidade do produto ou serviço contratado.